Oiê, tudo bem? Bora para mais um vídeo aqui do canal? Gente, para hoje eu separei um capítulo de Mateus. Então vamos estudar Mateus capítulo 1. Vou começar lendo aqui para vocês e depois eu vou falar o que eu senti no meu coração, algumas anotações que eu fiz, certo? Então vamos lá, ó. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Certo? Então eu fiz aqui algumas anotações em relação a esse capítulo. Primeiramente, o que eu pude aprender sobre esse capítulo? José, ele era um homem justo, ele era um homem bondoso, era um homem de Deus e era obediente. Então eu fui anotando aqui por que eu considerei tudo isso, né? Por que ele era justo? Porque mesmo achando que ele tinha sido traído, ele não expôs Maria, né? Mesmo no pensamento dele ali, eu acredito que foi isso que ele pensou, né? Que ele achou que ele tinha sido traído de primeira, mas ele não expôs ela, ele não saiu falando aos quatro ventos e maldizendo ou coisa assim, né? Por que ele era bondoso? Porque somente uma pessoa de bom coração agiria de tal maneira. Se fosse nos dias atuais, será que a gente faria o mesmo? Ou será que a gente sairia por aí difamando a pessoa e falando um monte de coisas ruins sobre ela? Enfim, o que será que nós faríamos? Ele era um homem de Deus, tanto que Deus enviou um anjo para falar com ele. Então Deus teve a preocupação de enviar um anjo para esclarecer para José que não era nada daquilo que ele estava pensando, né? Que Deus tinha um propósito na vida de Maria e que enviaria o Salvador através dela. Eu anotei aqui que ele era um homem obediente. Por quê? Porque ele ouviu o anjo e obedeceu suas ordens, recebendo Maria como esposa. E também o anjo pediu para ele para colocar o nome de Jesus, né? Ele seguiu essa vontade também. Uma outra questão que eu anotei aqui que fala é o significado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Por que Deus conosco? Porque a partir de Jesus nós voltamos a ter livre acesso a Deus, como era no princípio. Então, no princípio, Adão e Eva, eles tinham livre acesso a Deus, eles conversavam com Deus todos os dias, ali no Jardim do Éden. Só que a partir do momento que eles pecaram, houve uma quebra nessa conexão com Deus. E essa conexão voltou a ser estabelecida através de Jesus, da figura de Jesus, que ele nos leva novamente a ter intimidade, a poder ter intimidade diretamente com o nosso Pai, certo? Anotei aqui uma passagem bíblica também, ó, de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Então, neste momento aqui, que foi quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou-se, indicando que nós teríamos esse acesso a Deus, que nós não precisaríamos mais de um sumo sacerdote para ter acesso a Ele, que nós poderíamos ter acesso livre ao Pai, certo? O que mais? Eu anotei aqui, ó, que muitas vezes a nossa mente, ela nos trai. Vem pensamentos ruins na nossa mente, como no caso de José ali. Provavelmente ele pensou que ele tinha sido traído, mas era um pensamento mentiroso, era um pensamento enganoso. Então, nós temos que buscar sempre a verdade. E onde que está a verdade? Está na palavra. E quem é a palavra? A palavra é Jesus. Então, eu anotei aqui também um outro versículo, ó, de João, capítulo 1. No princípio, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus.
Então aqui em João ele fala que o próprio Jesus ele é a palavra e ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente sempre tem que buscar em Jesus qual que é a verdade, né? Qual que é a realidade, porque muitas vezes os nossos pensamentos nos traem, eles trazem coisas que são irreais na nossa mente. Uma outra questão, gente, que eu anotei aqui, que nós devemos sempre acreditar na voz de Deus e nas promessas dele para nós, porque as promessas dele sempre se cumprem. Tanto que no Antigo Testamento tem várias promessas que indicam a vinda de Jesus, e no Novo Testamento sempre eles falam assim, para se cumprir o que foi dito em tal versículo, em tal capítulo. Então as palavras de Deus, elas sempre se cumprem, Deus nunca mente, gente. E por hoje é isso, pessoal. Foi rapidinho, mas que a gente possa refletir sobre essa passagem bíblica, sobre os ensinamentos que ela nos traz. Ela está contando aqui, né, de quando o Espírito Santo desceu sobre Maria e que ela ficou grávida, enfim, que ela estava prometida em casamento a José. Mas dentro disso dá para a gente extrair vários conhecimentos, conforme o Espírito Santo vai falando ao nosso coração e vai nos dando discernimento. Então eu quis compartilhar com vocês aquilo que veio ao meu coração. E espero que nós possamos refletir, que nós possamos utilizar José como exemplo também, um exemplo de bondade, de justiça, de ser um homem de Deus, de obedecer a Deus. E é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau.